Bom, gente, estou aqui de novo para gravar mais um vídeo, mas vou fazer um vídeo diferente, tá? E aí eu vou logo pro vídeo. Que esse vídeo vai ser mais uma análise, né, do que eu tenho visto nos últimos tempos, no último final de semana, o que está acontecendo aí com o Brasil e com o mundo, tá? Bom, para contextualizar, né, a gente está tendo um mundo com problemas climáticos, com a situação horrível no Rio Grande do Sul, e aí eu vou até colocar um link para doação aqui na descrição do vídeo, tá? Tem algumas entidades que eu vou buscar que sejam interessantes, tá? E aí doem, ajudem, a gente precisa ajudar as pessoas, a situação é complicada. Então a gente tem um problema climático sério, a gente teve enchente em Dubai, problema no Rio Grande do Sul, e no mundo todo está passando por problemas, né? Desde secas em alguns lugares a enchentes em outros. Então é um problema complexo. Eu vou até colocar depois um videozinho ah, da ONU sobre isso, né? E é isso que a gente está passando, tá? Ao mesmo tempo que a gente tem problemas climáticos, a gente tem a evolução bastante razoável da inteligência artificial. A OpenAI lançou o ChatGPT Omega. O Elon Musk, que eu tenho de sérias divergências, falou uma coisa sensata ontem, que é o problema do emprego, tá? O emprego em geral, os empregos, né, de menos qualificação, ou até alguns de alta qualificação, vão ser ocupados, se não parcialmente ocupados, ou é, por uma parcial ou uma pequena parte ocupados por modelos de machine learning e de inteligência artificial, o que vai mudar bastante a nossa relação de como funciona o mundo, tá? E aí a gente está vendo outra briga, né, no Rio Grande do Sul com anarcocapitalistas, tá? E aí também marxistas do outro lado, assumindo ideologias e olhando para o mundo e não estão olhando para o que está por vir, tá? Ah, talvez, e aí é uma coisa que eu falo para vocês entrarem com uma reflexão, talvez a visão de mundo do próprio dos anarcos capitalistas e do marxista não caiba no que está por vir, tá? A própria noção de trabalho vai mudar, tá? A própria noção do que é trabalho e de trabalho para coisa de agregação de valor para a sociedade, né? Que alguns chamam de mais-valia, tá? Certo? Mas aí olhando para o trabalho como moeda de troca para sobrevivência das pessoas, tá? E aí isso vai ter que mudar, tá? Certo? Não tem como barrar o avanço da inteligência artificial por duas razões. Uma, muitas corporações querem, muitos países querem, e outra, ela também traz diversos aspectos positivos. Sim, traz. A gente tem cura de doenças, automóveis talvez mais seguros, né? Certo? Mais mídia, entretenimento com baixo custo, dentre outras razões. A questão é, que sociedade vamos querer, tá? A gente está indo para uma sociedade que basicamente a noção ou a visão de mundo que a gente tem hoje não vai se encaixar bem, tá? Não vai se encaixar bem, plenamente bem. A sociedade que basicamente a forma, né, de troca, né, talvez vai ter que mudar, talvez para uma forma mais empática, certo? E aí eu vou pro lado nerd da coisa, né? O meu canal sempre vai ser de ciência e cultura nerd, tecnologia, sei lá, filosofia, o que vocês acharem aí. Eu vou tentar misturar as coisas. Olhando para isso, a gente pode olhar para alguns apontamentos de sociedades que podem viver assim. Uma sociedade que o dinheiro talvez não seja mais tão importante, tá? E aí eu não vou fazer referência a, ao comunismo, tá? Porque o comunismo, e aí é uma coisa que muita gente de esquerda talvez vai ficar chateada, mas é uma realidade. Eu olho muito para os fatos. O comunismo, como modelo, ele basicamente, onde ele foi melhor adaptado, onde ele funcionou, foi na Europa, principalmente na Europa nórdica, tá? Em algo chamado de welfare state, que foi uma mistura aí não no comunismo, mas no socialismo, né? Do estado de bem-estar social com um certo nível de liberdade econômica. Ou seja, eu peguei o melhor do que a esquerda prega, peguei o melhor do que a direita prega e juntei, misturei. E deu certo. E está dando certo. E talvez vá dar certo até um certo momento que tudo seja automatizado. O que eu quero dizer? Que esse welfare state, que na ficção a gente consegue ver, vislumbrar na série de Jornada nas Estrelas, né?
que é uma utopia que passou por uma distopia, né? É algo desse tipo. É um estado onde o dinheiro não é mais tão importante e o conhecimento, sim, aí se torna a moeda de troca, né? Ou seja, a busca pelo novo, a busca por novas tecnologias, a busca por melhorar como pessoa, a busca de aprimorar a própria raça humana, né? E é isso, né, que lá em Jornada das Estrelas eles pregam, né? Para quem curte, para quem nunca viu Jornada das Estrelas, né? Os Ferengis são a única raça capitalista ainda, né? Os Klingons eles funcionam numa base meio de uma nação guerreira, não funciona muito bem. E a federação meio que já aboliu o capitalismo, como a gente conhece, é outro capitalismo, as coisas são cobradas. Até tem um certo nível sim de capitalismo, e eu acho que deva ter. As pessoas não são necessariamente iguais como prevê alguns regimes comunistas, tá? Não é isso. Tá? Existe algum nível de desigualdade saudável, isso que a gente pode dizer assim, né? Não essa coisa louca que a gente está vivendo aqui no mundo, onde tem gente passando fome e pessoas com milhões, né? Mas assim, existe um nível de, não sei o que você pode falar, de hierarquia, porque parece que o ser humano precisa dessa hierarquia, tá? Não é algo que eu, Nauber, preciso, mas parece que as pessoas precisam disso, certo? Para viver, então isso acontece lá, tá? Bom, entrando nesse tópico, aí a gente vai agora para o que está acontecendo no Brasil hoje em termos culturais, né? A gente tem uma briga, um flanco aberto aí da, da esquerda militante, dos canais de esquerda. Posso citar alguns, né? Dessa Letra, né? Galãs Feios, é outro canal, tá? Dentre outros, tá? Atacando basicamente a cultura nerd e pedindo uma certa razão, representatividade, tá? E aí é nesse ponto do vídeo que a gente chega na discussão séria que a gente precisa ter sobre representatividade, né? O que é isso, tá? Uma coisa que talvez os canais de esquerda não se tocaram, que quando a gente fala de representatividade, a gente está falando de diversas minorias, né? A gente está falando da população negra que é oprimida, que tem problemas de racismo estrutural no Brasil. Sim, isso acontece, é fato, tá? Mas também a gente tem que olhar para outra representatividade que é meio esquecida por esses movimentos, que é a representatividade das pessoas que não têm adequação social, ou seja, pessoas que não se adequam socialmente com a cultura, com a forma da sociedade brasileira. E eu não falo só do Brasil, do mundo, né? Pessoas que têm problemas de adequação social. Por que eu falo isso? Porque o movimento nerd saiu daí. Eu sei que eu já fiz vários vídeos sobre isso, mas aí a gente vai ter uma discussão séria aqui nesse vídeo sobre a questão da representatividade, tá? Porque quando a gente fala de representatividade, a gente precisa de ter pessoas nos quadrinhos, nos filmes homossexuais, negras, mulheres. Isso sim precisa existir, mas também eu preciso representar aquelas pessoas que a gente pode dizer que são socialmente diferentes, né? Não são neurotípicos, né? Eu não estou falando só das pessoas que são autistas, tá? Eu estou também falando para as pessoas que têm problemas sociais ou que simplesmente têm uma cultura diferente da maioria. E aí, esses movimentos, né, de esquerda às vezes têm sido muito cruéis com ele, tá? Porque vamos tentar entender. Vamos lá, vamos pensar num garoto lá de 15 anos que não sabe dançar, que não gosta de pagode, que não gosta de forró, ele gosta de, sei lá, matemática, ou que seja português, biologia, gosta de biologia. Vamos dar um exemplo, vamos caracterizar essa pessoa. É uma pessoa que gosta de biologia, tá com 15, 14 anos, tá? E aí não curte dançar funk, forró, tal, não gosta talvez de beber tanto, e essa pessoa não se encaixa socialmente no que a gente chama de cultura média do brasileiro, tá? Não se encaixa. E esse rapaz ou garota de 15 anos, tá? Ele se torna um pária, tá? Certo? Muitas vezes se torna um pária, esquecido até por esses movimentos, tá? Ou seja, não tem movimento. O que essa garota, e aí eu vou olhar para o meu caso, olhava na época, para as histórias e quadrinhos lá,
que tinha uma pequena representatividade disso, tá? É disso que eu tô falando, de representatividade. Então, quando tu pega um Peter Parker que recebia bullying, que gostava de ciência, que queria ser professor e pesquisador, né? É um tipo de representatividade. E eu até botei um artigo no Medium, para quem quiser ler. E aí, para quem não vê, a gente não tem, e eu repeti em vários vídeos, mas eu vou repetir de novo nesse. A gente não tem esse tipo de representatividade que tantos movimentos de esquerda cobram na cultura brasileira. Não tem, cara. Eu acho que fora o Homem do Futuro, talvez o professor do clone, que ciência é muito, muito mal vista aqui, cara. E assim, eu não assisti ainda o Biônicos, mas assim, eu tô meio que com uma expectativa um pouco ruim. Eu posso estar sendo injusto, mas eu vou ver porque me parece que, de novo, parece que nunca aquela cara que gosta de estudar é, é representado nas produções culturais brasileiras, tá? Não é, tá? A gente pode até conseguir boas posições ou posições intermediárias, mas na sociedade você não consegue o respeito, né? Você não tem o respeito. Além do mais, nem isso, né? Olha só, a gente está hoje com as universidades federais em greve, né? Não estou dizendo que a culpa é desse governo, não é. Né? O sucateamento de pesquisa no Brasil é algo estrutural, tanto estrutural como há muito tempo. Eu era professor universitário das federais, saí, mas é algo que dura anos, tá? E o movimento de esquerda está preocupado hoje, em vez de a gente ter uma discussão séria sobre ciência, tecnologia, os problemas reais da sociedade, com personagem de jogo, cara. Que é isso, cara? A gente tem professor, os bons professores, às vezes, saem do país, e os que ficam. Eu saí hoje eu fosse professor porque eu gosto. Né? Eu tive que passar em outro concurso público, que é muito bacana também. Certo? Mas muitas vezes você tem que sair da pesquisa, que é algo que você ama, para poder viver bem. Tá? E aí os movimentos de esquerda estão olhando para o personagem do jogo e caindo na armadilha dos canais que nem são de cultura nerd, cara. Nem são, tá? Pode ter um monte de gente? Pode. Mas não são, cara. Não são. E aí, o que acontece? Você, né, pesquisador, estudante, ou o cara que gosta de estudar, gosta de biologia, química, física, seja lá o que você gosta, mecatrônica, tal, né? Que, por exemplo, se você virou um professor da Federal ou é um aluno da Federal, que sabe do que eu tô falando, cara, tu vê que esses caras não pisaram no chão, cara. Pisaram no chão. Né? E aí vamos voltar pro personagem lá do Peter Parker. Tu tem um Peter Parker que representa a pessoa dissociada da sociedade, né? Tá, não se encaixo, não tenho tempo, não recebo bullying aqui, tá? Quero ser professor, então se você olhar, acompanhar os quadrinhos do Peter Parker, depois ele vira pesquisador e professor, por isso que eu gosto desse personagem. Ou seja, é uma representatividade de um grupo. Aí tu briga para tirar essa pequena representatividade porque é pequena, cara. Tudo bem, nos Estados Unidos agora a gente tem. E eu tô vindo assim, eu assisti o último canal, quer dizer, o último episódio de Jovem Sheldon, né, hoje, tá? Por sinal, muito bom, tá? Que eu sei que Big Bang Theory e Jovem Sheldon é um estereotipo, né? É uma exacerbação estereotipada das características que a gente chama de nerd, tá? O Sheldon é isso, tá? O Leonard é um pouco menos disso, né? Certo? Mas, cara, eu sofri os mesmos problemas, tá? De aceitação, de entender que tu gosta de uma determinada cultura e outra pessoa não entende, você é um pária, né? E as coisas começaram as coisas para uma pessoa desse tipo só começam a melhorar quando você começa a muito custo trabalhar 3 vezes mais, ser mais competente, ter mais qualificação, né, para conseguir as mesmas coisas que a maioria das pessoas consegue, ou até conseguir um pouquinho mais, tá? Ou seja, tá, hoje eu tô terminando meu pós-doutorado, tá? E eu não tô falando isso por questão de me gabar, mas é questão que é isso que acontece, você precisa ralar muito para conseguir ser aceito na sociedade, porque se eu tivesse lá com a graduação lá, provavelmente eu estava recebendo bullying lá,
da maioria de uma parte, não maioria, né? Eu estou exagerando, de uma parte da população, certo? E não sei, às vezes eu já morei fora do país, talvez eu não estaria mais no Brasil, né? Eu tive que talvez ter uma estratégia diferente para poder ter uma vida razoável, tá? Certo? É nesse ponto que eu quero chegar. Então, movimentos de esquerda, porque eu também me considero progressista, tá? E eu não gosto de aspecto político, mas se você olhar, eu sou a favor de welfare state, empatia, que tem uma sociedade justa, que as pessoas não passam fome, que todo mundo tenha oportunidade. Não sou como o canal que eu gosto muito, que é do meio, que aí eu vou fazer as minhas críticas também hoje. Eu acho que esse vídeo eu estou fazendo um pouco mais longo para tentar estabelecer a linha de pensamento desse canal. E é isso. Vocês gostem, me digam aí nos comentários. Que o cara liberal como do meio, ele pensa muito em 3 aspectos, né? Como é que eles chamam? Segurança, saúde e educação, e esquecem ciência, esquecem outros fatores. Ciência só existe com o Estado. Porque ciência precisa de ciência de base, ciência de base precisa de Estado. Você não tem uma empresa bancando o CERN. Por quê? Porque, por exemplo, a rede neurais levou 60 anos para entrar em produção. E aí, gente, pega basicamente, para quem não viu, pega a conversa do Twitter, do Ian Lacão com o Elon Musk agora no fim de semana, e é isso, cara. A maioria do pessoal conhece quem vende, mas não conhece quem faz. Às vezes quem faz fica pobre, quem vende fica rico, né? Quem faz é os pesquisadores, Ian Lacun, George Hilton, Dennis Rich, que morreu, não passou nenhuma nota no jornal, né? Certo? Tesla, sei lá, né? Einstein, né? E vai. Tem outros. Gente, o tanto de pesquisador que você tem bom no Brasil e no mundo, e que às vezes não tem uma vida razoavelmente boa, e que morre com a sua criação sem ganhar um tostão, ou ganhando muito pouco, e que nem é reconhecido, pode botar, é muita gente. É muita gente, tá? É por isso que também eu não gosto dessa coisa de ter ídolos. Eu, basicamente, não procuro ter ídolos, eu procuro ter ideais. Porque ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito, eu sou cheio de defeito, como todos os são. Né? E aí, idolatrar alguém, né? Nunca é legal. Nunca é legal. Mas o que eu tô falando é, o mundo está cheio de problemas reais, tá? Aquecimento global, a gente tem um problema de inteligência artificial, e aí, o que a gente vê na internet, no mundo, no Brasil, é briga por movimentos políticos ideológicos. Não estou dizendo que eles não devam existir. Estou dizendo que eles devem conversar para encontrar soluções para os problemas. Não para. E eu sei que é difícil porque a gente tem um movimento de extrema-direita que não quer conversar. Eu sei disso. Mas, cara, não vai cortar laço com quem quer. Não vai ficar atacando cultura nerd, porque assim, aí eu vou. É a bronca para a esquerda, né? Para quem não entendeu. Representatividade é importante. Representatividade é muito importante. Nos filmes, nos quadrinhos, na arte, na cultura, na ciência, nos concursos, tudo isso é importante, tá? Mas quando a gente fala de representatividade, cara, não é pegar um Peter Parker e fazer ele dançar funk no meio da rua, tá? Porque aquele pobre cara que via que agora até tem muito, né? Tem Big Bang Theory. Por sinal, o Jovem Sheldon bateu os recordes de audiência nos Estados Unidos. Isso é muito bacana. Ah, é, mas aquele pobre jovem lá que está estudando na escola, recebendo bullying porque não tem adequação social, porque o pessoal acha que isso não existe. Mas existe, tá? Se você não tem adequação social com a maioria das pessoas, ou seja, você tem uma cultura diferente, gosta de coisas diferentes, mas não faz mal a ninguém, você ainda vai ter problemas no lugar como o Brasil, tá? Aí tu pega as poucas referências que tem, que tinham, né? Por exemplo, você pega um Peter Parker que é o representante do cara que recebe bullying da maioria dos esportistas lá, tá? E que faz bem pros outros nos momentos vagos. Aí tu transforma ele num esportista que faz bullying com os outros, tá? Porque eu já vi fazerem isso. Aí, cara, isso aí não é representatividade, entendeu? Certo? Representatividade, eu vou dizer o que é representatividade. A história, os 2 filmes do Mario Morales são muito bons, cara. São muito bons. Eles contam boas histórias. Isso eu chamo de representatividade. O que fizeram nos 2 últimos filmes de Ghostbusters, de Caça-Fantasma, é muito bom. Tu pegou uma jovem, né?
filha do Egon, que gosta de estudar. E a protagonista é uma mulher, é uma jovem. E eu adorei os dois filmes, cara, é um dos melhores filmes que eu gosto. Tá? Os dois são muito bons. Mas tu não tirou a essência, né, da coisa. Nem no filme, nem nos filmes do Miles Morales, do Homem-Aranha, no multiverso. Cara, dos personagens que eu gosto mais hoje é o Spider-Aranha. Eu vi as duas revistinhas, são ótimas, cara. Então, cara, não precisa ficar as pessoas ficarem brigando. E eu acho que a gente tem que chegar no meio termo, tá? A esquerda precisa entender, tá? E aí eu acho que eles nem leem os quadrinhos. Cara, pessoal da esquerda, vocês já leram Spider-Aranha? Pra ver o quanto é legal? Tá? Quanto é massa. E os dois estão muito bons, tá? Tem review aí no meu canal. E vale muito a pena. Vocês... E aí, o que eu queria passar, e aí o que eu quero passar é, não precisa ficar brigando, tem espaço para todo mundo. Tem espaço. Tu não precisa transformar o Peter Parker num cara que não gosta de estudar para tu ter representatividade dos outros, tá? O que às vezes eu acho que a direita realmente às vezes pega no pé, cara. Essa do joguinho eu achei besteira, tá? Mas, cara, por exemplo, Caça-Fantasmas, eu tenho dois ótimos filmes, dois filmes que passam histórias bacanas, tem representatividade, tem pessoas negras, tem a protagonista é uma mulher. Os dois últimos filmes são muito bons. E a essência da coisa da cultura nerd está lá, né? A essência de buscar conhecimento, a essência de errar, né, e melhorar. O meu personagem preferido é o Egon, né? Infelizmente o ator morreu antes de ver tudo isso, e é linda a homenagem a ele, tá? Mas aí você pega aquele caça-fantasmas que fizeram sem história. O objetivo daquele caça-fantasma não foi contar uma boa história. O objetivo daquele caça-fantasma foi simplesmente criar uma guerra. Criar uma guerra. Ou seja, a história não era legal, as coisas eram muito estereotipadas, mais que o normal, tá? E a Janine virou, né, o ator lá do esqueci o nome, super estereotipado, né? Então, cara, aquilo ali que é o problema. Aquilo ali aí assim, a coisa não dá dinheiro, não dá audiência e a coisa dá problema, tá? Então assim, a gente precisa ter representatividade. E aí que eu falo, aí eu vou cobrar também, da mesma forma que cobram representatividade nos quadrinhos, nos filmes, tudo. Eu vou cobrar a cultura brasileira, cara. A gente não tem representatividade. Não tem. Não tem, cara. Não tem. Certo? Não tem. Quem gosta de estudar hoje, ou normalmente, ou vai para fora do Brasil, ou passa num concurso muito bom, tá? Certo? Ok? Ou para virar professor da Universidade Federal, que eu não sei se vocês sabem, professor da Universidade Federal não ganha tão bem, tá? Não ganha tão bem. Nem imagina os das escolas secundárias, né? Então, cara, vocês às vezes tem que pisar no chão, gente. Tem que pisar no chão. Tem que pisar no chão. Certo? E aí, a gente está com um problema muito sério. A sociedade está quebrada. O Brasil está quebrado ao meio, tá? A gente não tem, eu não vejo ainda no curto prazo saída. A gente precisa de uma discussão saudável para a resolução dos problemas e de forma racional. A gente precisa de um Estado laico. A gente precisa de um Estado que, que entenda e respeite católicos, ateus, muçulmanos, ubandistas, seja lá o que for, tá? Ou seja lá que religião tu é. A gente está caminhando a passos pequenos, mas para que não seja visto até por um processo de teocracia, certo? E a gente precisa ter um Estado laico, um Estado que todo mundo possa ser ou ter a religião que você quiser. Então, gente, a guerra não vai resolver o problema, tá? A solução não é o discurso raso, não é o discurso de guerra, não é olhar pro, cara, tu é nerd, tu é reaça, não é assim. Eu não nasci numa cultura nerd, eu nasci no interior do Ceará, certo? Num lugar que mais improvável de eu gostar de ciência e tecnologia e gostar de cultura nerd, mas os quadrinhos da banca, sei lá, há 5 quarteirões de onde eu nasci, meio que me fizeram o que eu sou hoje. Por isso que eu sou tão agradecido, tá? Certo? Stan Lee, meio que quando representou Peter Parker, Tony Stark, né, Hank McCoy, Reed Richards, o professor Xavier, como pessoas que gostavam de estudar, né, que tentavam criar soluções para se tornar uma pessoa melhor ou para melhorar a sociedade, certo? Isso meio que me fundou uma base, né,
junto com algumas coisas de cultura pop, né? De Volta pro Futuro, cara. Certo? Tem Doc Brown lá, é um personagem que eu adoro, certo? E isso fundamentou o que a gente chama de base da cultura nerd, que criou uma base de pessoas que gostam de conhecimento em geral. Não estou dizendo de física, matemática, qualquer coisa, certo? E que essas pessoas, por vezes, não gostam de dançar, cara, não sabem dançar. Eu sou tão ruim dançando como talvez eu não sei, o pior dançarino que existe, certo? E aí, cara, eu já vi muitos casos aqui no Brasil. O cara que ganha apoio não é o cara que ganha medalha de matemática, às vezes é o time. Eu via isso quando eu era pequeno, tá? O pobre do cara que quer ir para a Olimpíada de Matemática tem que, às vezes, por sinal, pedir dinheiro, tá? Às vezes o time de futebol lá da escola recebe bola, é, tênis, certo? É complicado, cara. E aí, até para os esportes é complicado, porque os esportes menos favorecidos, aí o cara quer tirar do próprio bolso, certo? E assim, essa tentativa de homogeneizar ou de padronizar as coisas que é complicado. E padronizar, e não padronizar passa por entender que as pessoas são diferentes, as culturas são diferentes e que a gente precisa permitir que pessoas de diferentes grupos, né, possam ser quem elas são, tá? E aí, gente de esquerda, certo? Porque eu me considero também um pouco de esquerda. Eu acho uma besteira, cara. A gente vai ficar brigando até o fim dos tempos por ideologia política, vamos traçar uma linha reta horizontal aqui, botar um negócio do meio e ficar em centro, esquerda e meio, que eu acho uma besteira. Eu acho que a gente precisa olhar para os problemas, tá? E tentar solucioná-los da forma que as pessoas consigam viver bem. Todo mundo. Não é quem é de um lado ou do outro, não. É todo mundo, tá? Então, para isso, precisa ver, por exemplo, qual é as melhores soluções para a segurança pública? E aí vamos ser racional. Olha para os resultados, tá? Será que liberar arma faz bem? Olha onde liberar arma funcionou. Tem algum lugar? No Iraque? Não sei. Certo? Ó, vamos lá. Saúde pública. Onde está funcionando? Por que está funcionando? Vamos olhar para os resultados diretos disso. Não vamos pensar em ficar em ideologia, cara. E aí tem uns canais mais ideológicos e menos, tá? O canal que eu acompanho muito, que é o Meio, eu esperava que não fosse tão ideológico, mas é. Né? Ele fica meio que pregando aquela coisa do liberalismo, mas sem esquecer que o Estado precisa de ciência. Cara, eu não vejo nenhum canal falar de ciência, cara. Nem esse do Meio. Cara, me explica como é que num Estado que só funciona com sabe, saúde, educação, segurança, né? Que é o que eles falam. Eu vou ter avanços de tecnologia, tá? Como é que eu vou ter ciência de base? A gente vai morrer daqui a pouco com superbactérias. A iniciativa privada às vezes não quer, porque o investimento é alto e longo prazo. E nenhuma empresa privada vai investir, em raras, com exceção de raras ocasiões, em tecnologia que vai ficar pronta daqui a 80 anos. Não vai. Não é lucrativo, mas às vezes é preciso. E conhecimento às vezes não é lucrativo. Qual é o lucro que eu tenho do Boston de Higgs, tá? Eu vi uma palestra do diretor do CERN falando sobre isso. Não tem lucro, mas para eu posso conhecer, eu posso entender como é que o universo funciona, cara. Isso às vezes é mais importante que dinheiro. Porque, gente, vamos relembrar. Nós somos mamíferos, independente da religião que você siga, e vamos viver aqui 80, 90 anos. E um dia a gente vai sair daqui. Eu, com toda sinceridade, não sei o que eu sou religioso, tenho minhas crenças, mas eu não sei o que vai acontecer depois. Não sei, não tenho resposta prontas para isso. O que a gente pode fazer nesse mundo agora atual é tentar chegar num ponto de equilíbrio para todo mundo. Ponto de equilíbrio para o Brasil, para o Chile, para os Estados Unidos, para a Rússia, para a China. Senão a gente vai se matar, né? E, senão é o que o Ultron fala lá pro Visão. Eu gosto muito dessa conversa. Eles estão condenados. Será que a gente está condenado a isso? Tá? Será que a gente ficar brigando até o fim do mundo? Certo? Será que é isso? E aí eu fico muito triste, cara. Muito triste. Assisti Jovem Sheldon, série espetacular. Assisti Doc Mara, é, Matéria Escura, né? Sei lá, deixa eu falar. E muito bacana. Aí eu vou na internet, a gente fica triste, cara. Fica triste porque é o povo só brigando. Brigando, cara, sem racionalidade. Sem racionalidade, cara. É um querendo que todo mundo seja de um jeito, outro querendo que todo mundo seja do outro. Pessoal, a gente precisa. E aí, para finalizar, a gente precisa ter representatividade. A gente precisa
que a população negra, os grupos LGBT tenham acesso a tenham menos discriminação, tá? Ou tenham acesso aos empregos, tenham acesso à vida, todo mundo precisa ter acesso a uma vida de qualidade e viver no seu melhor, em que você pode ser melhor. Isso eu sou totalmente a favor, né. Mas também tem que olhar para o pobre do cara lá, introspectivo, que gosta de estudar, que ele também tem direito a uma vida razoável, tá. Eu não falo só por mim, eu falo por dezenas de milhares de garotos, garotas que podiam estar criando nova tecnologia, tendo um emprego decente, criando recebendo um Nobel para o país, tá. E são perdidos, tá. Enquanto o Brasil odiar conhecimento, porque é isso que acontece, isso é da esquerda e da direita, eu tenho que dizer infelizmente. O Brasil, de certa forma, odeia o conhecimento. Não sou eu que falei só isso, o Sacani falou. A coisa não vai acontecer não. Enquanto a gente achar que inovação é coisa feita por gringo, e essa palavra é horrível, porque ela é xenofóbica, que é uma coisa que eu não sou, é nacionalista. Eu sou nacionalista no sentido de olhar que as pessoas desse país precisam ter uma boa qualidade de vida. Eu não sou nacionalista que eu tenho que ficar vestindo amarelo e o outro cara azul, e eu odiar o cara de azul porque eu visto amarelo, que eu acho que eu sou melhor. Toda cultura deve ser respeitada, toda nação precisa ser respeitada, né, todo sei lá, toda forma de viver deve ser respeitada, né. Tô dizendo toda forma de viver saudável, né, não aquelas que, ah, agridem as outras, né, tá. Então, é esse o recado que eu queria passar. E aí, vejam bem esse conceito de representatividade que vocês, eh, têm na mente, tá, gente. Ah, vamos lá, vamos tomar, deixa eu lembrar lá do Matrix, eu não lembro qual era a pílula, né, vocês dizem aí, se era azul ou vermelha, tá, certo. Eu tô muito focado nas pesquisas agora. E, eu sou nerd, tá, mas eu também sou cientista e pesquisador, então eu não tenho tanto tempo para ficar. Eu leio quadrinhos, leio livros, mas às vezes eu tô ficando mais velho, a memória falta aí. Então vamos dar um choque de realidade no povo, tá. A ideia é que a gente se una, porque se não unir, o futuro é é isso que está acontecendo com o Brasil, tá. O pessoal anti-ciência, terraplanista, antidemocrático, né, fake news a rodo, né. É isso que está acontecendo, e a gente não sai do outro lado. Bom, vida longa e próspera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, e me peçam mais vídeos, tá. Eu vou fazer mais vídeo nesse canal sobre quadrinhos, ciência e tecnologia. Ah, se você está assistindo meu canal do Nauber, né, se você tem um canal que eu chamo de Velho Nerd, que é mais para quem gosta de cultura nerd. E eu tenho um canal Velho Programador, que é para quem mais gosta de tecnologia, e eu tenho um canal Sábio Concurseiro, que é para quem gosta mais de concurso, tá. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos no próximo. Vida longa e próspera e até o próximo vídeo.